Eu entreguei minha vida para Jesus e a tempestade não vai vir, o vento não vai vir sim. Mas existe uma diferença, a diferença é que Jesus está dentro do teu barco. E quando Ele está dentro do teu barco, Ele acalma a tempestade, Ele faz o vento cessar, Ele faz o impossível acontecer. Tem pessoas que se Jesus não estivesse dentro da tua vida, se Jesus não estivesse dentro do teu barco, o teu barco já teria afundado. Ah, pastora, mas o vento está forte. Mas esse vento vai passar. Diga assim, vai passar. Eu passei essa madrugada hoje orando. E Deus estava falando ao meu coração, não vou demorar esse culto, mas eu vou entregar tudo aquilo que Deus falou no meu coração. Tem pessoas que falam, eu entreguei minha vida para Jesus e hoje eu estou passando uma tempestade. E quem disse que se você entregasse a vida para Jesus, você não ia passar por uma tempestade? Se o caminho não é largo, o caminho é o quê? Estreito. Ah, pastora, está tudo indo fácil, então volte, porque você está indo pelo caminho errado. Não seria fácil, Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu vou passar momentos difíceis. Vai ter momentos que o vento vai bater com força. Vai ter momentos que o barco vai o quê? Balançar. Vai ter momentos que você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro e vai sentir medo. Porque você é ser humano. Mas é nesse momento que você tem que entender, Jesus está dentro do meu barco. E o barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não afunda. Eu sei que tem pessoas que estão como aqueles discípulos, diz assim, como pastora? Clamando por socorro, clamando por ajuda. Meu Deus, será que eu vou morrer? Meu Deus, será que vai acontecer na minha vida? E é nesse momento que Jesus chega e fala assim, se acalma. Tende bom ânimo. Tende o quê? Bom ânimo. Eu sei que tem pessoas que você fala, mas pastor, o vento está muito forte. Pastor, eu estou sentindo a força do vento aonde? Na pele. Eu estou sentindo a força do vento. Às vezes parece que essa tempestade nunca vai passar. Mas eu quero te dizer que Jesus está dentro do teu barco. E quando Jesus está dentro do teu barco, o teu barco não afunda. Existem pessoas que se Jesus não estivesse com você, você não teria aguentado chegar até onde você já está. Existem pessoas que se Jesus não estivesse dentro do teu barco, você não estaria nem aqui hoje de pé. Tem pessoas que por muito menos não aguentou, mas você aguentou, você está de pé. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro do barco. Eu estou passando uma tempestade, mas Jesus está comigo. O vento está forte, mas Jesus está comigo. O barco está balançando, mas Jesus está comigo. Quando você entende, Deus, posso estar passando pela tempestade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu falo para você algo que eu creio, algo que eu prego. O mês de novembro para mim foi um mês difícil. Era um mês que era para eu me alegrar. Eu estava comemorando os 2 anos de casado. E de repente eu tomei uma queda e eu pensei que ali seria meu fim naquela queda. Logo depois, na mesma semana que eu tomei uma queda, eu perdi minha tia. Foi difícil, porque ninguém está preparado para perder alguém. Sim ou não, ovelha? Ninguém está preparado para perder alguém. E eu recebi a notícia às 5 horas da manhã. E 9 horas eu tinha que fazer o culto. E eu falei assim, eu vou subir, eu vou dar o meu melhor. E eu vou pregar como eu nunca preguei antes. Vou me entregar como eu nunca me entreguei antes. Porque eu sei que Jesus está dentro do meu barco. Jesus está dentro do meu barco. Naquele momento eu poderia dizer assim, não. Mas eu orei tanto por ela, porque Deus deixou isso acontecer. Mas eu confiei e acreditei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que eu não entendia, basta eu confiar e acreditar que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quando eu estava fazendo o culto, quando eu terminei o culto, eu já estava com a minha mente dizendo assim, eu vou sair daqui, desse culto, e vou ir enterrar minha tia. Então imagine a dor, ovelha. Quando eu cheguei, só para você entender, quando eu terminei o culto, eu desci,
E ali eu falei, não tive nem tempo de chorar. Eu fui para conversar com minha avó. Falei para minha avó, infelizmente, Deus, ele recolheu minha tia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ela chorou, ela ficou... Aí, enquanto eu falei assim, meu Deus, como é difícil perder alguém. Quem você é mãe aqui? Pronto. Quem você é mãe, você fala assim, pastor, eu já perdi um filho, mas eu tenho outros filhos. A dor, você tem outros filhos, mas você perdeu um. Mas, mesmo você tendo os outros, a dor de um que se foi nunca vai passar. Sim ou não, ovelha? Então, para uma mãe enterrar um filho é muito difícil. Então, para ela foi muito difícil. E por que eu estou falando isso para você? Porque naquele momento, muitas das vezes, é nesse momento que a gente tem que usar a nossa fé. Foi naquele momento que Deus falou para mim, você tem que usar tudo aquilo que um dia você pregou. Se fosse uma ovelha que sentasse com você, você ia falar o que para a ovelha? E eu pensei assim, eu ia falar que ela é forte, que ela vai conseguir vencer, que ela precisa ser forte. Então naquele momento eu usei aquela palavra para a minha própria vida. Porque assim como eu prego para você, antes de eu pregar para você, eu tomo posse para mim. E naquele momento eu entendi. Mas por que eu estou falando para você isso? Porque ali foi uma tempestade. Mas aquela tempestade passou. Então tempos difíceis vem, mas passa. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei que tem pessoas que você está passando por momentos difíceis. Mas esse momento difícil na tua vida vai passar. Nenhum choro dura para sempre. Tudo nessa vida passa. A tempestade pode vir com força, o vento pode vir forte. Mas quando Jesus está dentro do teu barco, a tua vida não afunda. Tem pessoas que se você olhar para você, você vai entender, vai dizer assim, meu Deus, como é que eu passei tantas coisas na minha vida e eu não afundei? Como eu passei por tantas coisas na minha vida, às vezes o barco até balançou, às vezes você olhou e falou assim, agora vai afundar, e de repente você encontrou forças para se levantar, de repente você encontrou algo sobrenatural sobre a tua vida, e sabe quem foi? Foi Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque o teu barco pode até balançar, mas a certeza que você tem que ter é que Jesus está dentro do seu barco.